pão, queijo, vinagre. O que esses três alimentos tão comuns têm em comum? À primeira vista parece que nada, né? Mas e se a gente descobrisse que eles dividem um segredo milenar? Uma ciência que acontece bem aí, na nossa cozinha, há séculos. Hoje a gente vai desvendar esse mistério. Então, qual é a grande conexão? O que liga o pão crescendo fofinho, o leite virando um queijo delicioso e até o vinho que azeda para se transformar em vinagre? A resposta, gente, está num processo fascinante, feito por um exército de seres minúsculos que a gente nem consegue enxergar. E a resposta é fermentação. É isso mesmo. Esse é um dos jeitos mais antigos que a vida no planeta encontrou para conseguir energia. Pensa assim, ó, é como se fosse uma respiração, só que sem precisar de oxigênio. É tudo feito por uma galera de chefes microscópicos que não param de trabalhar um segundo. Ok, então vamos entender isso mais a fundo. Porque antes do pão virar pão e do queijo virar queijo, todos eles começam exatamente no mesmo lugar. Tem uma primeira etapa que é igual para todo mundo, o verdadeiro pontapé inicial de tudo. Imagina uma fileira de dominós. É exatamente isso. Não importa se no final vai dar pão, queijo ou vinagre, a primeira pecinha que cai e começa toda a reação em cadeia é sempre a mesma: a quebra do açúcar, da glicose. Esse é o gatilho. E o processo é bem direto, olha só. A célula pega uma molécula de açúcar, a famosa glicose. Aí, num processo chamado glicólise, ela, quebra essa molécula no meio. E o que sai disso? Um pouquinho de energia, que a ciência chama de ATP, e duas outras moléculazinhas de um negócio chamado piruvato. Ó, guarda bem esse nome, hein? Piruvato. Ele é a peça-chave para tudo o que vai acontecer depois. Beleza! Agora que todo mundo está no mesmo ponto de partida, os caminhos começam a se separar. Vamos para a nossa primeira receita do dia: a fermentação alcoólica. É ela que está por trás do pão e de um monte de bebidas que a gente conhece bem. Aqui na fermentação alcoólica, quem dá o show são as leveduras, principalmente uma bem famosa, a Saccharomyces cerevisiae. Pensa nelas como se fossem padeiros minúsculos. Elas pegam aquele piruvato que a gente falou e transformam em duas coisas super úteis para a gente. A primeira coisa que elas produzem é dióxido de carbono. Sabe aquele gás que faz a massa do pão inflar e ficar super fofinha? Então, é ele. O segundo produto é o álcool etílico, ou etanol. Esse aí é a estrela principal de bebidas como a cerveja e o vinho. Bom, deixando nossos padeiros microscópicos de lado por um instante, vamos conhecer outra turma de especialistas, a galera que transforma o leite. A nossa segunda receita é a fermentação lática, que é a mágica por trás do iogurte e do queijo. Nesse caso, os protagonistas são outros. São bactérias, tipo os famosos lactobacilos. Elas também começam com o piruvato, lá da glicólise, mas o caminho que elas seguem para transformar a lactose, que é o açúcar do leite, é totalmente diferente do caminho das leveduras. E o processo é genial de tão simples. As bactérias produzem o tal do ácido lático. Esse ácido é o que dá aquele gostinho azedinho característico do iogurte, sabe? Mas ele faz mais que isso. Ele muda a estrutura toda do leite, fazendo as proteínas se juntarem, se aglomerarem, e essa massa sólida que se forma, a coalhada, é o primeiríssimo passo para fazer queijo. E chegamos na nossa última receita, e essa, olha, é um pouco diferente. Ela não começa do zero, não. Na verdade, para ela acontecer, a primeira receita alcoólica tem que ter acontecido antes. É tipo uma continuação, uma parte 2 da história. Exato! A fermentação acética precisa de um produto já fermentado para poder começar. Ela meio que pega o trabalho pronto das leveduras para, só aí, o time dela de especialistas entrar em campo. E as estrelas aqui são outras bactérias, as do gênero Acetobacter. E agora, atenção para um detalhe que muda o jogo completamente. Diferente das outras duas, essa fermentação aqui precisa de oxigênio. As bactérias usam o ar para oxidar o álcool. O processo é outro, totalmente diferente. Então, o caminho é bem lógico. Você começa com uma bebida alcoólica, tipo o vinho. Aí as bactérias Acetobacter entram em cena, comem o etanol dessa bebida e, com a ajuda do oxigênio do ar, transformam ele em ácido acético. E pronto, é assim que nasce o vinagre. Muito bem, vimos 3 processos bem diferentes, né? Então agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e comparar como é que esses chefes minúsculos, começando do mesmo lugar, conseguem criar coisas tão distintas.
Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar tudo. Olha só que legal. Cada processo tem um micro-organismo diferente, levedura, um tipo de bactéria, outro tipo de bactéria. O material que eles usam para começar também muda. Um usa açúcar, o outro lactose e o último usa o próprio álcool. E claro, o produto final é totalmente diferente em cada um. Mas a grande virada de chave, a maior diferença de todas, é essa aqui, ó. A fermentação acética é a única das três que precisa de oxigênio. Isso é fundamental. Então, a grande sacada é essa. A glicólise dá o pontapé inicial, deixa tudo pronto, mas quem decide o que vai acontecer no final são os micro-organismos específicos que estão ali e as condições do ambiente. São eles que criam essa variedade incrível de alimentos que a gente tanto gosta. E essa frase resume perfeitamente o quão essencial é esse processo todo. Isso não é tecnologia de ponta inventada ontem. É uma parceria de séculos, milênios, entre a humanidade e esses micróbios, que literalmente moldou o que a gente come hoje. No final das contas, a grande lição é essa. É sobre o poder gigantesco de um mundo que a gente nem vê. Micróbios minúsculos fazendo reações químicas super complexas que acabam virando sabores que marcam a nossa cultura, a nossa comida. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. A gente viu o pão, o queijo, o vinagre. A fermentação está em muitos lugares. Mas onde mais? Que outros produtos do nosso dia a dia será que dependem desses processos biológicos fantásticos? A resposta com certeza pode surpreender.